Entre junho e outubro de 2022, o Paquistão enfrentou uma série de enchentes violentas causadas pelo encontro de geleiras derretendo nas montanhas e as monções. Foi um cenário, olha, muito pior do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Matou quase 2.000 pessoas, ficaram mais de 2 milhões desabrigados. Não tem nenhuma lição moral aí não, tá? É só essa constatação meio triste de que o mundo está mudando, o clima do mundo está sendo transformado. E ainda assim vai ter uma pinca de pessoas aqui na caixa de comentários dizendo que as mudanças climáticas são um engodo, uma invenção. Dá um desânimo às vezes, sabe? É importante a gente ter a escala do problema. O que se passa no Rio Grande do Sul não tem qualquer comparação com nada que já tenha acontecido aqui no Brasil. A sede do governo do estado está alagada. O governador, secretários, precisaram todos improvisar um espaço no outro canto, no outro prédio, para poder trabalhar. Ontem tiraram um cavalo do terceiro andar de um prédio em São Leopoldo. Foi parar lá para que sobrevivesse. Se ficasse mais embaixo, seria pego pela cheia. O aeroporto Salgado Filho periga só ser reaberto em setembro. O Tribunal de Contas da União já está vendo como compensar a concessionária que opera. Esse perigo abrir em setembro não é o pior cenário, não. Tem gente com medo de que a estrutura do aeroporto possa colapsar. É surreal. Esse aeroporto é o mais importante do sul do país. Um dos 10 mais movimentados do Brasil. Porque no Brasil é isso, né, em termos de movimentação. São 3 aeroportos no estado de São Paulo, 2 na cidade do Rio, o de Brasília, o de Belo Horizonte, aí Pernambuco e Porto Alegre. O que quer dizer um aeroporto de capital assim, parado até setembro? Isso quer dizer que as pessoas não vão viajar para lá. Dinheiro que vem de fora não vai circular. Não é só turismo não, tá? É gente abrindo empresa, investindo em coisa. Isso é um problema. Aí as pessoas passam um dia caindo em cima do governador Eduardo Leite, porque, bem, ele apareceu na televisão das milhões de entrevistas agradecendo as doações e manifestando preocupação com o comércio local, de repente sugerindo que algumas das compras pudessem ser feitas por lá mesmo. A coisa foi empacotada como se ele estivesse se queixando de que os brasileiros estivessem doando coisas demais. Ele não estava. É evidente que ele não estava. Típica tempestade em copo d'água de internet. E a preocupação com o comércio local é legítima. A economia do Rio Grande do Sul é o que sustenta os gaúchos, é o que paga salário para as pessoas. Quando a gente fala de recuperação de um estado, recuperar é consertar prédio, mas é também fazer com que o dinheiro volte a circular o mais rápido possível. Um dos grandes ganhos do Bolsa Família foi justamente que as pessoas ganhavam aquele dinheiro todo mês nos cantos mais pobres do país e compravam coisas no comércio local. Toda a região enriquecia ao mesmo tempo. Agora, claro, o governador, que deve estar exausto, deu uma entrevista em que meteu os pés pelas mãos, se atrapalhou falando. Aí as pessoas fazem o quê? Circula um corte da entrevista em que não aparece o agradecimento pelas doações, só a preocupação com a economia local. E todo mundo nas redes fica indignado, claro, porque tá em rede social é isso, né? Tá indignado, mostrar que você é muito bom contra todos os inimigos num tweet por vez, mais um zap e por aí vai. Ficar bradando contra os outros porque só o meu grupo é bom. Vocês já repararam como estão as nossas conversas nas redes e nos zaps? Eu faço parte, olha, de grupos de direita, de esquerda, de centro. Sobre o que as pessoas estão mais conversando a respeito do Sul? São 2 assuntos: celebridades que doam e ataque a políticos. Nesse ramo das pessoas famosas que fazem doações, tem de tudo, né? Tem um grupo que é de pessoas ralando mesmo, indo lá mesmo para o Sul trabalhar, movimentando suas redes em busca de recursos e tudo mais. Mas tem um segundo grupo que é mais esquisito, em que a coisa vira mesmo um exercício de vaidade. Tem gente tendo piripaque porque não consegue adotar bicho. Essa coisa das redes tem um aspecto doentio do qual é impossível fugir. Tudo é uma oportunidade de vídeo, de foto. O algoritmo exige que você esteja no assunto sobre o qual todo mundo está falando. Essa coisa de metralhar os políticos segue por um caminho parecido com esse. É o caso daquele prefeito de Farroupilha, o dublê de Elvis Presley, que ao invés de sentar com sua equipe para listar a sério o que a cidade precisa, preferiu gravar um vídeo falando por celular com o ministro Paulo Pimenta, distorcendo o teor da conversa para espalhar que o governo federal não quer ajudar. Gente, o governo federal quer ajudar. O governo estadual quer ajudar. Nenhum político com mandato quer fazer corpo mole. Políticos vivem de ser eleitos para um cargo melhor do que o anterior. Se você faz tudo errado no meio de uma tragédia, perde a briga. Não existe desastre pior para uma carreira política do que falhar quando as pessoas mais precisam. Nós estamos em um momento no qual as pessoas mais precisam.
Eduardo Leite não está dispensando doações, ele tem muitos problemas para resolver ao mesmo tempo. Paulo Pimenta não está negando recursos para prefeitos, ele só tem são muitas prefeituras com muitas necessidades simultaneamente e a máquina do governo federal, que é um transatlântico, para operar. O que não quer dizer que não há problemas, porque, olha, há problemas. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vem cá, você é assinante premium do Meio? Assina. Sabe, a gente tem um problema de desinformação na sociedade que é evidente, né? Democracias precisam de jornalismo. A gente não foge disso. É importante financiar o jornalismo. É uma das maneiras de investir no sistema democrático. Olha, não precisa ser no Meio. Pega o veículo jornalístico que você considera que melhor contribui para você compreender o Brasil, o mundo, e faça uma assinatura. Agora, eu, se fosse você, assinava o Meio mesmo. No segundo semestre, a gente vai ter um sistema de streaming, a logo do Meio ali na sua televisão, entre a Netflix e a Globoplay. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Então a coisa funciona assim. Os bolsonaristas metralham o governo federal, a esquerda metralha o governo estadual. Isso está ajudando a quem? Não ajuda ninguém porque, em geral, metade das críticas de rede são uma bobagem. São uma bobagem porque é só uma vontade, é só a gente preparando a armadilha para o adversário cair, é só a gente dizendo meus valores estão certos, de todo o resto deviam ter sido rapados fora. Agora, críticas sérias, essas têm de ser feitas, porque, olha, problema para resolver tem em quantidade, tá? Os secretários do governo Eduardo Leite não estão se falando. Os ministros do governo Lula não estão se falando. Carlos Lupe, do Trabalho, chegou a oferecer dinheiro para as pessoas sem ter sido autorizado pelo Palácio do Planalto. Teve de voltar atrás. Leite reclamou que soube pela imprensa que o presidente Lula havia indicado o ministro Paulo Pimenta para ser o responsável, né, a autoridade federal voltada para a recuperação do Estado. Pois é, quem devia não está se falando. Parece picuinha? Olha, não é. Desde segunda-feira, uma das principais empresas de telecomunicações do Brasil estava tentando descobrir com quem falar para instalar Wi-Fi e internet rápida nos abrigos todos. Não conseguia descobrir nem no governo federal, nem no estadual, quem era a pessoa que poderia orientar os técnicos. Veja, não é que não conseguisse falar com as autoridades, as altas, com as pessoas em cargos altos dava para falar. O que não conseguia era descobrir lá na ponta com quem falar para chegar aos abrigos. Sabe a coisa simples? Qual o endereço de cada um, que horas os técnicos podem chegar para instalar, quem que vai receber os caras? Os executivos querendo ajudar não conseguiam essa informação básica, porque não tinha quem desse. Muita gente está com críticas similares, muita. Existe um problema de coordenação. Prefeituras não falam com o governo estadual, que não fala com a presidência da República. E, claro, não bastasse a descoordenação, aí em cima tem a demagogia e a desinformação. Tem o tiroteio das redes sociais. O prefeito de Topete falsificando o vídeo. Numa crise dessas, logística é o mais importante. Como fazer as coisas chegarem a quem precisa. Começa tudo por mapear os problemas. Então, o que a gente está vendo é o caos de gestão justamente onde não poderia haver. Não é possível que não exista ainda uma central de gerência da crise, onde os três níveis de governo e os três poderes possam se encontrar e resolver os seus problemas. Olha, isso é um espaço físico mesmo, tá? Uma mesa redonda, todo mundo que manda sentado ali conversando 24 horas por dia. Então, sim, tem o que criticar. Quer criticar Eduardo Leite? Critique o governo do estado por ter afrouxado a regulação ambiental para facilitar obras que provavelmente não tinham de ser feitas. Essa crítica, ela faz sentido, embora a crise de hoje já tenha sido encomendada faz muitos anos e tem mais a ver com o desmatamento da Amazônia do que qualquer outra coisa. O problema aqui, gente, é a zona, é a bagunça. Quer entender por que tem tanto mal entendido acontecendo? Porque as três instâncias de governo não estão falando umas com as outras, não fazem parte de uma mesma coordenação de crise. E não fazem, em grande parte, porque os incentivos nas redes sociais aos políticos, os quais são sensíveis demais, são todos para que petista e tucano continuem apontando um o dedo para o outro. É tudo do que não precisamos. O que é ser liberal? Mais importante, o que não é ser liberal? No dia 23 de maio, às 19 horas, vou fazer uma viagem pelo liberalismo, cujo rascunho começou a ser escrito, olha só, bem antes de haver capitalismo. Vem comigo, olha, a aula é aberta. Entra na página do curso, cadastre-se gratuitamente para receber o link da transmissão ao vivo. Assista a aula e, se quiser saber mais, faça o curso. Você pode ser liberal e não sabe.